E esses problemas ou essa instabilidade, não se tem uma resposta concreta, termina afetando também as superintendências municipais de trânsito. É o caso da S-Trans aqui em Teresina. Deixa eu falar ao vivo com o repórter Clepson Lustosa, que vai nos explicar de que forma os serviços da S-Trans e que serviços são esses impactados por dificuldades com o sistema do Detran. Clepson, boa tarde para você. Isso, Thiago. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde, Piauí. Thiago, hoje pela manhã, a nossa equipe de reportagem, junto com a produção do Jornal do Piauí, entrou em contato com o seu Sócrates e com o Manuel, que você acabou de acompanhar o relato deles nessa reportagem. E segundo o seu Sócrates e o Manuel, ainda hoje, na manhã dessa quinta-feira, eles não estavam conseguindo acessar o site do Detran. Ou seja, o problema ainda não foi resolvido. A nossa produção também entrou em contato com o Detran no Piauí para que eles pudessem se posicionar, comentar o assunto, explicar o porquê de toda essa dor de cabeça, e o Detran nos respondeu com uma nota. O Detran Piauí, em nota, diz que o Registro Nacional de Habilitação está em pleno funcionamento, podendo o usuário requerer os seus serviços. Esses serviços vai desde renovação, segunda via, solicitação de exames médicos e psicológicos, por exemplo. A nota diz ainda que o Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, implantado desde o mês passado, de dezembro de 2021, também está em operação. A nota introduz ainda a informação dizendo que no início dessa semana, uma falha de comunicação com a base nacional provocou algumas intercorrências, mas que esses problemas já foram sanados pelas equipes do Detran e da ATI. O Departamento de Trânsito no Piauí diz ainda que as equipes do Detran e da ATI monitoram diariamente o funcionamento do RENAVAN e do RENASH e, diante de qualquer intercorrência, entra em ação imediata para tentar sanar o problema. O documento, a nota é finalizada com o Departamento de Trânsito do Piauí, dizendo que aquele usuário que tiver qualquer dificuldade com serviços relacionados a veículos, essas pessoas podem entrar em contato com o Detran Piauí através do e-mail suporte@detran.pi.gov.br. Repetindo, suporte@detran.pi.gov.br. Tiago, o problema já é grande, a dor de cabeça é enorme. E ela ainda fica pior, porque esse problema no site do Detran, ele se estende e reflete em outros órgãos de trânsito. Como você mesmo falou, reflete aqui, na Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina. E a partir de agora a gente continua falando sobre esse problema do Detran e como é que ele reflete aqui na S-Trans. Aqui ao nosso lado nós estamos com o Danilo Araújo, que é responsável pelo setor de processamento de infrações da S-Trans. Danilo, primeiramente, boa tarde para o senhor. Explica para a gente, esse problema no site do Detran, ele está provocando que tipo de dor de cabeça aqui na S-Trans? Boa tarde. Olha, nós temos alguns serviços como órgão atuador, serviços como baixa de pagamento de infrações, baixa de prescrição, penalização de multas e também a atualização dos valores, de acordo com a Selic agora, desde 2016. E esses serviços estão sendo um pouco prejudicados por causa dessa instabilidade do sistema do Detran. As pessoas, quando elas chegam aqui, antes do nosso ao vivo, a gente estava conversando, e muita gente recebe a informação do Detran dizendo que o site está funcionando, e quando chega aqui, percebe que não está. E aí gera reclamação, gera cobrança também, insatisfação principalmente. Correto. Em relação a isso, nós temos que alguns sistemas do Detran estão funcionando de maneira 100%. Entretanto, essa parte de infrações, que é o que a gente usa aqui, é o que a gente está tendo maior problema no retorno dessa atualização que eles fizeram no sistema lá. Como é que está a procura aqui? Como é que está a demanda? A procura, ela continua muito alta, Ela sempre é uma procura bem alta aqui na S-Trans em relação a essa parte de infrações, mas de uns tempos para cá a gente tem recebido mais ligações do que o normal, solicitando serviços, até porque o tempo dos processos tem aumentado um pouco. E o que é que vocês comentam? Qual a orientação que vocês dão para essas pessoas? Bem, no caso a gente pode falar para as pessoas que não serão prejudicadas de maneira alguma. Os prazos das infrações eles serão estendidos e conforme o sistema for retornando, nós vamos dar sequência e responder os processos, as solicitações de acordo à medida que eles forem chegando, que eles forem sendo cadastrados aqui no nosso sistema. Danilo, nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Thiago?
Gostaria de saber, Clepson, por que existe um prazo legal previsto no Código de Trânsito Brasileiro para o motorista ser notificado de uma infração que ele comete? Nesse caso, em sendo notificado pelo órgão municipal de trânsito, mas não notificando, o que isso pode ocasionar? Essa infração vai ser desconsiderada? E eu pergunto também em relação a essa de não dar baixa nas multas, significa que a pessoa está pagando, mas não vai ter baixa, automaticamente não vai conseguir tirar, por exemplo, o CRLV, concluir o licenciamento dela? Correto. Em relação à primeira parte das infrações, em relação ao tempo de notificação, essas infrações que não estão sendo devidamente notificadas, é claro que a S-Trans vai fazer toda uma análise do processo da notificação, e aí caso ela tenha passado por esse período, a infração ela não vai ser enviada para a casa da pessoa, de acordo com o que está na lei. Em relação à baixa do pagamento, essa baixa desse pagamento ela é feita de maneira automática. Nós temos, quando a pessoa faz o pagamento, o banco envia esse pagamento para o Detran e o Detran realiza a baixa automática. Nós temos aí um problema só de algumas infrações que essa baixa não é realizada de maneira automática e precisa a pessoa vir aqui ao órgão para fazer essa baixa. E neste momento, por causa desta instabilidade, essa parte de baixa de infrações não está sendo feita. Ok, temos outra pergunta. Pois não, Thiago? Imagem que você está colocando, Clepson, um aviso. Estamos sem sistema para retirada de extrato de multas, retirada de segunda via de notificação e solicitação de imagens. Isso é consequência também dessa dificuldade com o Departamento Estadual de Trânsito? Não, essa parte de segunda via de notificação só vai ocorrer para as infrações que ainda não foram notificadas, então não tem como existir uma segunda via de uma infração que nem notificada foi. Em relação às imagens, basta a pessoa vir da entrada aqui com o processo, as imagens estão saindo normalmente. Ok, Danilo. Mais alguma coisa, Thiago? Não é isso, é isso. Danilo, eu queria agradecer pelas informações. De novo. Thiago, para você ver, no caso do seu Sócrates, a família terminou o ano de 2021 com dor de cabeça, comprou o carro, não consegue transferir, entrou em 2022 com mais dor de cabeça, recebe a informação dizendo que o site está funcionando, mas hoje acessa e nada do site está funcionando. Isso acaba gerando transtorno, acaba gerando incômodo. Como ele mesmo falou, ele tem o direito dele, né? Ele comprou o carro, já pagou, poderia estar aí usufruindo do imóvel, do bem dele e não consegue por causa de um probleminha que não depende dele. E claro, isso gera muita dor de cabeça. A gente torce que o Detran consiga resolver esse problema para acabar tirando esse estresse, essa dor de cabeça de muita gente aí. Verdade, Clepson. Muito obrigado pelas informações que você trouxe aqui ao Jornal do Piauí. A torcida mesmo, que seja restabelecido o sistema, que aliás é pago, é caro e o cidadão precisa que ele esteja operante, esteja funcionando.